Eu sou Rafael Williams e eu vou dar a introdução sobre o desenvolvimento cognitivo na visão de Jean Piaget, na perspectiva piagetiana. A teoria de Jean Piaget mudou a forma como entendemos a inteligência infantil no período da infância, pois antes a criança era vista como mini-adultos, adultos em miniatura, em que pensavam menos coisas, em que não tinham uma certa lógica. E a infância era considerada uma fase em que havia ausência de conhecimento para a criança, porque a criança era um menino adulto e naquele período havia ausência de conhecimento. Mas então, Piaget provou que a criança não pensa menos que, que os adultos. Elas pensam de uma maneira completamente diferente. A lógica que é utilizada por elas é diferente da lógica que é utilizada por um adulto, que é uma lógica utilizada por mim ou por qualquer outra pessoa. Para ele, a inteligência não é uma quantidade fixa, mas sim uma ferramenta de adaptação ativa ao ambiente. Piaget percebeu que o nosso cérebro tenta sobreviver e se adaptar ao mundo, assim como o nosso corpo tenta se adaptar. Ele dividiu essa dinâmica em alguns conceitos, como os esquemas, a assimilação e também a acomodação. Além deles, temos também as 4 fases, que são a primeira, sensório-motor, a segunda, pré-operatório, a terceira, operatório formal, a operatório concreta, na verdade, e a quarta, operatória formal. Dentro dessa fase, ele determina um período para que cada uma delas possa acontecer, mas existe uma pequena, pode variar de acordo, mas vai acontecer aproximadamente naquele mesmo período para quase todos, só que existe variante. Uma criança pode acontecer primeiro e outra já pode acontecer um pouco mais tarde. Um exemplo bacana de entender como a criança pensa é, por exemplo, uma criança ela tem um cachorro em casa. E um determinado dia ela sai com os pais para ir para o interior, para ir para a colônia. E no momento que ela está indo, ela passa por uma fazenda e vê uma vaca. Aí ela pensa, é um cachorro que tem 4 patas. Aí então ela vai lá e diz ao pai, papai, au au. Da maneira como ela consegue se comunicar, da maneira como ela consegue dizer, ela tem que dizer, papai é um cachorro ali. Só que o pai dela vai lá e explica, não, filha, aquilo é uma vaca, aquilo é uma ovelha. Então, ela vai passar a entender que nem tudo que tem 4 patas vai ser um cachorro como ela pensava. A primeira vez que ela foi apreciar o cachorro, porque tinha 4 patas, vai ser o cachorro. Então, meio que ela tem uma nova formação, uma nova lógica, uma nova maneira de pensar. Uma nova aba em sua cabeça, uma nova pasta, que vai conter aquela outra informação. Então, o momento que ela interage com o mundo, em que ela erra, ela entra em conflito, ela reestrutura a sua própria mente para aprender. Então, Piaget, ele tentou decifrar, tentou entender como o ser humano ele vai de um pensamento de menos complexidade para um pensamento de alta complexidade, para um conhecimento de alta complexidade. A inteligência humana, na perspectiva piagetiana, na visão de Jean Piaget, não é um atributo estático, não é uma herança passiva, não é algo estático, mas é um instrumento fundamental de adaptação ativa e contínua em construção da realidade. Ao romper com a visão anacrônica, a criança como adulto em miniatura, Jean Piaget estabeleceu o pensamento infantil como uma lógica qualitativamente distinta que evolui por meio de interações dialéticas com o organismo e os meios, com o ambiente que ela está inserida. Para a educação científica, essa ruptura exige que o ensino transcenda a transmissão de informações e se torne um processo de fomento e de descoberta. A teoria do desenvolvimento cognitivo, desenvolvida por Jean Piaget, mudou a forma como nós enxergamos o intelecto infantil, ao passo que ele provou que as crianças pensam de uma forma qualitativa diferente de um ser humano adulto. Para entender a teoria de Piaget, é preciso dividir suas ideias em 2 grandes blocos, sendo eles os mecanismos de adaptação e os do desenvolvimento, aonde que nos mecanismos de adaptação, Piaget defende que o conhecimento ele é construído através da interação entre o sujeito e o meio, aonde que o cérebro vai utilizar 4 mecanismos básicos para restabelecer essa construção de conhecimento. A primeira ferramenta são os esquemas, aonde que o cérebro se utiliza de informações a quais a gente já tem para guardar em espécies de pastas dentro do nosso cérebro, aonde que vão se relacionar com tudo que a gente já sabe acerca de um certo tema. A outra ferramenta é a simulação, na qual o cérebro vai pegar essas informações que nós já sabemos e vai armazenar em sua determinada pasta de acordo com o que nós já sabemos, com o que nós estamos aprendendo. A
terceira ferramenta é a acomodação, na qual o cérebro, quando se depara com algo que ele não sabe o que é, ele busca entender o que é, e logo ele cria uma nova pasta que vai caber novas características a determinados temas, na qual vai se moldar toda a acomodação. E por último nós temos a equilibração, aonde que ocorre a espécie de equilíbrio entre os estágios da acomodação e da assimilação, aonde que o cérebro ele entra em conflito com o que ele não sabe desenvolver. Ele entra numa espécie de conflito cognitivo, na qual vai fazer o cérebro aprender e ou evoluir. Eu me chamo Felipe Paiva e hoje eu vou falar sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo. E o primeiro deles é o estágio sensório-motor, que vai dali do nascimento até os 2 anos da criança. E vai ser justamente aqui nesse estágio em que a criança ela vai ter a percepção do mundo através de seus sentidos e ações físicas também, que é aquilo do tocar, do agarrar e também do olhar. E é também nesse estágio em que eles irão desenvolver o conceito fundamental de permanência de um objeto. Ou seja, eles vão acreditar que ali ainda existe um objeto sem mesmo eles estarem vendo, sem mesmo estar no campo de visão deles. Por exemplo, eu tenho aqui este Homem-Aranha, certo? E vamos supor que eu sou uma criança de 2 anos. E este Homem-Aranha, ele está em um cômodo da minha casa, por exemplo, num quarto. Ele está num quarto. Beleza. Ele está lá no quarto. Eu, como uma criança de 2 anos, eu tenho a noção de que eu não estou vendo ali no momento, porém, eu sei que este brinquedo existe. E o segundo estágio é o estágio pré-operatório, que vai ocorrer ali entre os 2 aos 7 anos da criança. E vai ser justamente aqui em que a criança ela vai começar a usar símbolos e linguagens. Porém, ela vai ter uma grande dificuldade com relação ao raciocínio lógico. E também vai ser justamente aqui em que ela não conseguirá entender o conceito de conservação. Por exemplo, eu tenho este copo aqui, certo? Vamos supor que ele tem 500 ml, que eu acho que ele realmente tem 500 ml. E vamos supor que eu teria outro copo aqui, porém ele seria mais baixo, porém mais largo. Então, essa criança, dos 2 aos 7 anos, ela vai achar que por esse daqui ser maior, mais fino, ele vai conter mais quantidade, né? Ele vai conter mais água do que este copo aqui, que será mais baixo, porém mais largo. Então, ela não tem essa noção. A mesma coisa também vale pela quantidade de dinheiro. Por exemplo, eu tenho 4 moedas de 50 centavos e uma nota de R$ 2. Então a criança ela vai preferir pegar estas 4 moedas de 50 centavos. E o terceiro estágio é o estágio operacional do concreto, que vai dos 7 aos 11 anos da criança. Vai ser justamente nesse estágio em que elas começarão a desenvolver um pensamento mais lógico. E também vai ser aqui que eles conseguem compreender o conceito de conservação, mesmo que o objeto mude de aparência. Por exemplo, eu tenho este copo aqui, vai ser o mesmo exemplo de anterior, este copo de 500 ml e aquele copo em que eu falei que era menor e mais largo. Então, eles terão a noção de que os dois irão conter a mesma quantia de água. Então, seria o oposto ao estágio anterior. E o quarto e último estágio é o estágio operacional formal, que é dos 11 anos em diante, a fase da adolescência. E é justamente nesse estágio em que eles terão pensamentos mais abstratos. E isso significa que eles começarão a diferenciar cenários hipotéticos e também conceitos que não estão ligados à realidade física. E também, agora, eles conseguem raciocinar conceitos mais complexos, como a ética, a ciência e também a matemática. Bom, falando sobre as aplicações da teoria de Piaget na educação, onde a principal ideia
é que a criança não aprende apenas ouvindo o professor ou decorando o conteúdo, onde ela aprende quando ela participa, faz perguntas, experimenta, erra, tenta novamente e assim ela constrói o seu próprio conhecimento. Por isso, o papel do professor não é só explicar a matéria, mas também criar situações em que façam o aluno pensar e descobrir a resposta, onde o professor orienta, faz perguntas e incentiva a participação do aluno. Outro ponto importante é que Piaget dizia que cada criança passa por fases de desenvolvimento, então o ensino ele precisa respeitar essas fases. Não adianta exigir de uma criança pequena que ela entenda um assunto muito complexo, se ela ainda não está preparada para isso. Por isso, as atividades devem ser adequadas à idade e ao nível de desenvolvimento desse aluno. Na prática, essa teoria aparece em atividades como jogos educativos, experiências, trabalho em grupo, uso de materiais concretos e resolução de problemas, onde essas estratégias fazem com que o aprendizado seja mais interessante e principalmente mais significativo. Resumindo, então Piaget não ensina que aprender não é apenas receber informações. Aprender é participar, pensar, explorar e construir o conhecimento aos poucos, com a ajuda do professor e as experiências vividas por cada aluno. Bom, olá a todos, eu me chamo João Guilherme, hoje eu não estou na minha casa da floresta como na última vez, infelizmente ela está meio que interditada. Eu também não estou presente no meu apartamento em Barueri, porque ele foi tomado pela Polícia Federal, então estou só aqui na minha casa mesmo. E eu estou aqui para falar sobre o quinto tópico, que fala justamente sobre as contribuições, as limitações e como é que a teoria está meio que centrada no contexto atual. Para iniciar sobre as contribuições, é importante falar sobre duas ideias que se tinham na época, que eram sobre o empirismo e o apriorismo. O empirismo era justamente que a mente do ser humano era uma folha em branco e as experiências que ele tinha meio que preenchendo essa folha, ou seja, o indivíduo ele não tinha nada de início. E o outro é o apriorismo, que é justamente essa ideia, resumindo bastante, a ideia de inteligência fixa. E por que a teoria cognitivista é importante? Porque ela demonstra que o erro ali, ele não é uma ideia fatalista, né? Não é o fim das coisas. O erro ele é justamente uma parte, ele faz parte dessa construção de conhecimento. E que, querendo ou não, isso meio que revolucionou como a pedagogia funcionava. Porque nesse momento ele meio que consegue colocar a inteligência como algo adaptativo, algo que vai sendo construído. Mas isso meio que acaba gerando alguns problemas, que é justamente as limitações dessa teoria. Quais são elas? Primeiro meio que o Piaget deu uma subestimada em como as crianças meio que funcionam. Por quê? Quando a gente observa sobre a teoria, a gente tem vamos dizer assim, falantes muito fixos. E estudos contemporâneos já demonstram que as crianças elas aprendem muito antes, algumas coisas muito antes, das fases que o próprio Piaget colocava na sua teoria, como a sensoromotor, eu esqueci o nome de cabeça agora. Mas as crianças elas já têm concepções antes dessas fases que ele tinha. Então, querendo ou não, isso meio que dá uma balançada em como a teoria funciona. A segunda, que é justamente uma parte mais sociocultural, de certa forma, e que é uma das principais críticas à teoria cognitivista, que é justamente levantada pelo Vygotsky, é a ideia de que o Piaget só foca no indivíduo, como um ser isolado completamente, uma mente isolada completamente do social. Nós que ainda não tivemos uma mínima experiência com docência, a gente consegue perceber como o contexto do aluno ele é extremamente importante para como a mente daquele aluno funciona. Óbvio que pessoas que têm um contexto social mais favorável, elas tendem, e botam um ênfase nisso, tendem a ter um bom desempenho, melhor desempenho acadêmico, estudantil, do que pessoas que, querendo ou não, estão num contexto desfavorável.
Por isso, porque eu falo tendem, porque não é uma regra ditada, né? Você é uma pessoa que tem um lado favorável, então você é bom. Não necessariamente isso. Mas, querendo ou não, a gente percebe como o contexto social daquele indivíduo, ele afeta diretamente como a mente da pessoa é formada. Então, a teoria cognitivista, ela não aborda isso. Ele aborda de forma como se a mente do indivíduo fosse isolada completamente. Somente o que ele pensa, o que ele tem e o que ele desenvolve é o que vale. E o contexto ao redor dele não é importante. E a terceira é justamente essa ideia de estancar em, vamos dizer assim, várias caixinhas, de certa forma. São fases muito rígidas e meio que programadas para funcionarem assim. E atualmente a gente percebe que não funciona assim. A ideia mais cognitivista é algo mais fluido, né? Essa construção ela se torna algo mais fluido, mais contínuo. Ela não cria essas fases e se estabelece e segue essas fases dessa forma. Mas apesar de todas essas revisões, a teoria cognitivista ela é muito atual e ela é muito aplicada no contexto atual. Ou seja, principalmente no desenvolvimento de algoritmos educacionais em geral. A gente pode perceber na criação na criação de oficinas, na criação de planos de aula, na criação de jogos educacionais. Se leva muito em conta essa ideia de como a mente do indivíduo funciona e como ele pode aprender esse conhecimento de uma forma melhor. Então, apesar dessas limitações específicas, a teoria do Piaget continua muito atual e muito forte no contexto social. E meio que se cria uma contribuição, né, entre as duas. Existe uma pequena rixa entre a teoria do Piaget e a teoria do Vygotsky, mas atualmente elas são meio que utilizadas juntas, de certa forma. É quase como se um tem um ponto, outro tem um ponto, mas eles têm erros e acertos e essas teorias vão se complementar de alguma forma. E meio que essa é a ideia principal desse tópico, né? Então, é isso. Muito obrigado por ter prestado atenção no vídeo e até a próxima.